Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos apresentar o primeiro seminário da disciplina de Matemática Discreta. O tema deste seminário é o paradoxo de Banach-Tarski. O paradoxo de Banach-Tarski foi elaborado por dois matemáticos, sendo eles o Stefan Banach e o Alfred Tarski. Antes de nós adentrarmos a natureza mais profunda e abstrata do paradoxo, eu decidi trazer um caso bastante interessante e simples que envolve o caso do chocolate infinito, que viralizou nas redes sociais. Ele consiste basicamente em nós pegarmos uma barra de chocolate, realizarmos uma série de cortes e recombinações específicas, e ao final disso tudo, teríamos a mesma barra, idêntica à original, e além disso, teríamos um pedaço extra de chocolate. Essa ideia, apesar de tentadora, não passa de uma ilusão, já que há sim uma perda, embora bastante minuciosa, do volume total da barra de chocolate. Cada vez que fizermos esse corte, vai ficar mais nítido a perda do volume total da barra de chocolate. Mas pode levantar um certo questionamento. Será que existe alguma coisa na matemática que consiga pegar um objeto único e conseguir duplicar ele sem que haja uma perda do volume total? E nesse espectro nasce o paradoxo de Banach-Tarski, que envolve conceitos que vão além da barra de chocolate, que possui uma natureza discreta e finita, já que é composta por átomos. Mas o paradoxo de Banach-Tarski vai elaborar isso através de uma perspectiva diferente, mais abstrata. Ele usará conceitos do infinito, de mensurabilidade de conjuntos e da própria tese do axioma da escolha. O paradoxo de Banach-Tarski consiste em nós pegarmos uma esfera unitária, realizarmos uma série de cortes a fim de dividi-la em um subconjunto, em uma quantidade finita de subconjuntos, realizarmos uma série de rotações e translações, e ao final disso nós termos duas esferas idênticas à original. É uma ideia que parece bastante mirabolante, e de fato ela possui um respaldo matemático, já que ela utiliza de termos que vão além da nossa materialidade comum e também da nossa intuição cotidiana. Sua fundamentação é bastante importante para com que se compreenda do que de fato o paradoxo de Banach-Tarski propõe. Ele propõe que nós observemos como a matemática consegue criar certos conceitos que vão além da nossa compreensão física e da nossa materialidade humana. E que não é o objetivo do paradoxo em si duplicarmos esferas literalmente, mas mostrar que a matemática consegue fazer isso. O infinito é uma ideia super importante da matemática e aparece em várias áreas, sempre desafiando nossa intuição. Ele não é só algo muito grande, mas sim algo que não tem limite, o que nos permite pensar em coisas bem profundas e até paradoxais, como no nosso caso de dividir e organizar objetos infinitamente. Matemáticos como Richard Dedekind e Henri Poincaré deram contribuições incríveis para a gente entender melhor o infinito. Poincaré, por exemplo, trouxe a ideia do infinito atual, que demonstra que como aparece o infinito em sistemas dinâmicos e na nossa própria geometria. Já o Dedekind criou os cortes de Dedekind, que ajudaram a explicar melhor a continuidade dos números reais e os números irracionais. Essas ideias ajudaram muito a gente entender melhor os números, o espaço e o próprio infinito. Já pensando nos conjuntos, dizemos que um conjunto é enumerável quando dá para listar seus elementos um por um, como fazemos com os números naturais, que seria o 1, 2, 3, 4, infinitamente para cima. Porque conseguimos enumerar, porque conseguimos colocar cada elemento em uma fila e alinhar todos os números naturais e contar todos os números corretamente. Mas nem todos os infinitos funcionam assim. Por exemplo, o conjunto dos números reais entre 0 e 1 não é enumerável. Mesmo que a gente tente listar todos eles, nunca vai dar certo, porque tem muito mais números reais do que números naturais, por exemplo. É como se os infinitos dos reais fossem diferentes dos infinitos dos números naturais. Como se existisse algum infinito maior do que outro infinito. E não dá para fazer uma correspondência direta entre eles, como se é possível com os naturais, por exemplo.
Seguindo esse raciocínio do tamanho dos infinitos, a cardinalidade é uma medida usada para determinar o tamanho de um conjunto, seja ele finito ou infinito. Para conjuntos finitos, ele corresponde ao número exato de elementos. Então, um, 2, 3, a gente tem um tamanho 3. Para conjuntos infinitos, a gente mede por cardinalidade, que é um tamanho abstrato. No caso dos naturais, por exemplo, a gente pode dizer que ele tem a menor cardinalidade infinita, chamada de Aleph zero, é, pois os elementos dele podem ser organizados em uma sequência enumerável. Já os conjuntos dos números reais possuem uma cardinalidade maior, indicando que há mais números reais do que naturais. Georges Cantor demonstrou essa diferença utilizando a técnica da diagonalização, que prova que certos conjuntos infinitos, como os números reais, não podem ser enumerados, como os números naturais. Isso demonstra que os infinitos de um mesmo único pode ser tratado diferentemente e que podem existir, obviamente, tamanhos de infinitos na matemática diferentes. A ideia de medida é fundamental na matemática para compreender e quantificar o tamanho de conjuntos, especialmente no contexto de números reais. A medida de Lebesgue é uma ferramenta rigorosa utilizada para calcular áreas e volumes de maneira precisa, cobrindo uma ampla variedade de conjuntos. No caso, o mais especial é o conjunto dos números reais. Entretanto, nem todos os conjuntos podem ser descritos por essa medida. Existem conjuntos chamados não mensuráveis, que não podem possuir um tamanho bem definido no sentido da teoria da medida. Isso ocorre porque, em certos casos, as próprias estruturas e axiomas das teorias de conjuntos tornam impossível a definição de uma medida consistente para esses conjuntos, desafiando nossa intuição sobre o conceito de tamanho e mensurabilidade. O paradoxo de Banach-Tarski que nos diz que é possível pegar uma esfera tridimensional e dividi-la em números finitos de partes, reorganizá-la de maneira específica e formar duas esferas idênticas à original. Embora isso pareça impossível à primeira vista, seguindo o senso comum, ele é totalmente válido dentro da matemática, especialmente quando lidamos com os conjuntos infinitos. O segredo aqui é que, em contextos infinitos, as regras tradicionais de volume e medida não se aplicam da mesma forma que estamos acostumados no nosso dia a dia ou na matemática do nosso ensino médio para baixo, assim. Isso nos desafia profundamente as noções intuitivas de tamanho e medição e até infinito, mostrando que a matemática pode ser surpreendente e muito contraditória quando lidamos com o infinito. Mesmo sendo contraintuitivo, o paradoxo de Banach-Tarski é válido dentro das teorias dos conjuntos e da matemática moderna, seguindo a teoria do infinito. Então, um conjunto é dito mensurável se é possível atribuir a ele uma medida, uma noção de tamanho ou de volume que esteja de acordo com certas propriedades. Essa noção, ela é intuitiva geometricamente para a gente. Por exemplo, se eu divido um cubo em diversos pequenos sólidos, é natural imaginar que ao somar o volume de cada um desses sólidos, V1, V2, V3 até um Vn, o resultado dessa soma deve ser o volume total desse cubo. Nós vamos entender melhor por que disso. A teoria da medida é uma extensão da geometria que formaliza o conceito de tamanho para conjuntos em geral, incluindo os mais complexos e abstratos que nós vamos ver mais para frente como podem ser construídos. A principal generalização dessa teoria é a medida de Lebesgue. Ela é a mais usada na matemática para mensurar subconjuntos do Rn. Ela é capaz de generalizar segmentos, comprimentos, volumes, tamanhos de conjuntos, e de acordo com esse conceito, é possível analisar o comportamento de um conjunto quanto à sua mensurabilidade, analisando algumas propriedades que nós vamos ver agora. Existem quatro propriedades fundamentais da medida de Lebesgue que são aplicadas a conjuntos mensuráveis. A partir dessas quatro, ainda é possível encontrar mais três. São elas: a aditividade contábil, que diz basicamente que a medida de uma união de conjuntos disjuntos tem que ser a soma das medidas de cada um de seus conjuntos. Além dela, a invariância por translação, que diz que mover um conjunto não altera sua medida. Aqui na formulação dela, nós vemos que a medida de A tem que ser igual à medida de A translado por um vetor V. Após ela, a monotonicidade, que diz que se um conjunto A está contido em B, então a medida de A tem que ser menor ou igual à medida de B. E por fim, a medida do vazio, que por referência diz que um conjunto vazio tem medida zero. A partir delas, nós encontramos ainda
A subaditividade, que, levando em conta a aditividade contável, mas em conjuntos não necessariamente disjuntos, afirma que a medida da união desses conjuntos, sendo mensuráveis, claro, é menor ou igual à soma das medidas individuais de cada conjunto, ou seja, elimina a possibilidade de ser maior, o que é até intuitivo. Após ela, a completude, que, levando em conta a monotonicidade e a medida do vazio, afirma que, se B está contido em um conjunto A, podendo ser o próprio conjunto a medida de A, sendo zero, faz com que a medida de B também tenha que ser zero. E, por fim, a normalização, que, a fins de referência, adota o intervalo unitário de medida 1 como um intervalo entre zero e 1. Essa normalização leva em consideração a invariância para o translado e a aditividade contável. Apesar da generalidade da medida de Lebesgue, existem conjuntos que não podem ser mensurados. São conjuntos não mensurados que surgem quando utilizamos o axioma da escolha na sua construção, que vai ser mais aprofundado um pouco à frente. Mas, resumidamente, ele permite escolher elementos de conjuntos de maneira arbitrária, sem seguir uma regra explícita. Para que um conjunto seja não mensurável, ele não pode ser possível atribuir uma medida consistente com todas as propriedades da medida de Lebesgue. Ou seja, um conjunto não mensurável nunca vai satisfazer todas as propriedades simultaneamente. Um exemplo muito famoso de um conjunto não mensurável é o conjunto de Vitali. Ele é um subconjunto do intervalo zero e, como é construído com a axioma da escolha, não é possível atribuir a ele uma medida que seja coerente com todas as propriedades que a gente acabou de falar. Vamos então entender como a não mensurabilidade atua no paradoxo de Banach-Tarski. O grupo de rotações SO3 é basicamente todas as rotações possíveis no espaço R3. E nós vamos adotar um subconjunto G finito e enumerável desse grupo de rotações. Ao aplicar rotações na esfera, cabe inicialmente entender que dois pontos sempre ficam imóveis. São os chamados polos. Então é possível formar um conjunto P de todos os pontos que são polos dessa esfera. Esse conjunto, ele é finito e enumerável. E com ele, nós podemos formar uma esfera S', que seria a nossa esfera S inicial, subtraindo esse conjunto P e chegando a ela. Nessa esfera S', qualquer ponto que eu adotar e aplicar o grupo de rotação G é um encontro infinito de outros pontos. Esses pontos encontrados eu vou dizer que estão numa mesma órbita. Cada órbita tem infinitos pontos, porém é inumerável. Afinal, foi formada utilizando um conjunto finito. E todas elas são disjuntas entre si, obviamente. Partindo disso, o conjunto dos pontos de uma esfera S é não enumerável, pois a sua cardinalidade corresponde ao R2. E como uma quantidade finita, que são o conjunto P, foi subtraída, o conjunto dos pontos na esfera S' também é não enumerável. Então é correto dizer que em uma esfera S' existem infinitas outras órbitas, disjuntas entre si. E o axioma da escolha, abstraindo, diz que é possível obter um ponto de cada uma dessas órbitas e formar um conjunto A. Esse conjunto A, ele é não enumerável e não mensurável, pois ele é formado de forma que vai contra a aditividade contável e a monotonicidade. E nós vamos dizer logo logo que também vai contra a invariância para o translado. Ele não pode ser atribuído a uma medida coerente com as propriedades de Lebesgue, e é a chave para entender o paradoxo matematicamente. Olá, meu nome é Vinícius e eu vou explicar sobre o axioma da escolha. Mas antes de entrarmos especificamente no axioma da escolha, eu gostaria de explicar o que é um axioma. Na matemática, existem premissas que são necessariamente verdadeiras e evidentes. Essas premissas são chamadas de axiomas. Por exemplo, um dos axiomas da geometria euclidiana diz que, caso existam dois pontos num plano, existirá exatamente uma única reta que passa por eles. Agora, existe uma área muito importante da matemática chamada teoria dos conjuntos, que se baseia em uma série de axiomas que ditam o que podemos ou não fazer com conjuntos. Um conjunto é simplesmente uma coleção de elementos, que podem ser finitos, como por exemplo o conjunto das letras do alfabeto brasileiro, ou infinitos, como o conjunto dos números naturais. O problema surge quando começamos a criar conjuntos de forma descontrolada e desordenada, levando a paradoxos como o conjunto de todos os conjuntos que não contêm a si mesmos. Esse paradoxo mostra que é preciso ser muito cuidadoso com as regras que são aceitas no ramo dos conjuntos.
A teoria moderna dos conjuntos geralmente se baseia no sistema axiomático de Zermelo-Fraenkel. Entretanto, para extrair conclusões em várias áreas da matemática, é preciso recorrer a um outro axioma, chamado axioma da escolha. Essencialmente, ele afirma que, dado uma coleção de conjuntos não vazios, é possível escolher um elemento de cada um desses conjuntos. O axioma da escolha é um dos mais controversos da teoria dos conjuntos, pois os seus resultados podem ser muito contraintuitivos. Ele nos diz que, dada uma família C de conjuntos não vazios, existe uma função escolha f com domínio C e o contradomínio sendo a união de todos os conjuntos em C, tal que f de A pertence a A para todo A pertencente a C. Para a família de conjuntos finitos não vazios, essa escolha pode ser facilmente demonstrada, como na imagem a seguir, uma bola de cada um dos conjuntos A, B e C podem ser escolhidas para criar um conjunto D com base em uma função f, sendo f de A igual a A1, f de B igual a B2 e f de C igual a C1. Dessa forma, temos a função escolha f. Entretanto, para famílias infinitas, essa escolha acaba sendo meio abstrata. Por exemplo, caso exista uma família infinita de conjuntos, sendo eles o conjunto dos números reais maiores que 1 e menor ou igual a 2, maior que 2 e menor ou igual a 3, e assim sucessivamente, essa escolha torna-se difícil de demonstrar, exatamente porque estamos lidando com uma família de conjuntos infinita e dentro de cada uma desses conjuntos tem uma quantidade de elementos infinita. E o axioma da escolha foi criado exatamente para isso, para garantir a existência de uma função escolha, mesmo quando essa escolha não pode ser descrita ou demonstrada de uma forma concreta. Ele assegura que existe uma função que associa um conjunto a um elemento pertencente a esse conjunto, independente de como esses elementos são escolhidos. Além disso, o axioma da escolha permite garantir a existência de funções e objetos matemáticos, cuja construção seria improvável ou até mesmo impossível, como os ultrafiltros em conjuntos infinitos, essenciais na teoria dos modelos e em outros ramos da matemática. O axioma da escolha, portanto, desempenha um papel central em diversas áreas da matemática, mas a sua aceitação está ligada ao contexto e às necessidades da teoria em questão, uma vez que ela pode ser muito controversa. Para entendermos melhor a importância do axioma da escolha, trouxemos um conjunto de Vitali, um exemplo clássico e fascinante da teoria dos conjuntos. Criado em 1905 pelo matemático italiano Giuseppe Vitali, um conjunto de Vitali foi desenvolvido para mostrar como o axioma da escolha pode nos levar a resultados surpreendentes e até contraintuitivos. Na época, Vitali buscava um exemplo que ilustrasse como a escolha arbitrária de elementos, especialmente em situações mais complexas, poderia nos levar a resultados incomuns, desafiando até mesmo a nossa matemática tradicional. O ponto central aqui é que um conjunto de Vitali é um conjunto de números reais que não pode ser medido de maneira tradicional, ou seja, ele é não mensurável pela medida de Lebesgue, que é uma medida geralmente utilizada para atribuir tamanho a conjuntos no contexto da análise real, como antes foi mencionado. Agora, vamos à ideia por trás do conjunto. A construção de um conjunto de Vitali é feita a partir da seguinte ideia: seja x tilde y a relação definida no intervalo fechado 0, 1, que é um subconjunto dos números reais, tal que x está relacionado a y se e somente se x menos y pertence ao conjunto dos números racionais. Para entendermos melhor, imagine o intervalo 0, 1, que contém todos os números reais entre 0 e 1. Dentro desse intervalo, agrupamos os números em classes de equivalência, que são basicamente grupos formados por números que compartilham de uma mesma propriedade específica. Em um conjunto de Vitali, a regra é o seguinte: dois números pertencem à mesma classe
se a diferença entre eles for um número racional. De início, isso parece simples, mas isso gera infinitas classes de equivalência, já que há uma quantidade infinita de números racionais entre quaisquer dois números reais. O próximo passo é selecionar um número de cada classe, apenas um. O detalhe é que essa escolha não segue nenhuma regra específica. Ela é completamente arbitrária. E é exatamente aí que entra o axioma da escolha. Esse axioma é o princípio que nos permite afirmar que, mesmo sem uma regra clara para essa seleção, sempre podemos fazer a escolha de um número de cada classe. E esse princípio, embora seja bastante teórico e impossível de ser executado de forma prática, ele torna possível a construção de um conjunto de Vitali. O axioma da escolha, portanto, não só possibilita a construção de um conjunto de Vitali, como também é essencial para outros resultados matemáticos, como o paradoxo de Banach-Tarski, por exemplo. No paradoxo, o axioma da escolha permite selecionar pontos de uma esfera de forma totalmente arbitrária, dividindo-a em partes específicas que podem ser reorganizadas para formar duas esferas idênticas à original. Parece impossível, não é? Mas dentro da matemática, com o auxílio do axioma da escolha, essa construção é não só possível, como também logicamente consistente. Essas partes, que podemos chamar de subconjuntos, são criadas de maneira tão complexa que só o axioma da escolha pode garantir sua existência. Assim, o paradoxo de Banach-Tarski exemplifica como esse axioma permite construções que, embora válidas dentro da matemática, desafiam as nossas expectativas sobre o que seria possível ou até mesmo correto, revelando resultados que, à primeira vista, parecem violar as leis da lógica e da nossa intuição. Olá, eu sou o Felipe e eu vou dar início à apresentação da estrutura matemática do paradoxo de Banach-Tarski. Primeiramente, eu vou explicar um pouco a diferença entre objetos 2D e 3D. O dele se refere a quantas dimensões o objeto se projeta. Na matemática, um objeto 2D ele é chamado de espaço bidimensional ou objeto bidimensional. E eles possuem altura e largura e são descritos no plano XY, no plano cartesiano XY, como mostra aqui a nossa figura. Um exemplo de objeto 2D, por exemplo, é o círculo, que ele pode ser desenhado no plano cartesiano, duas dimensões aqui. Enquanto isso, os objetos 3D, eles são tridimensionais. Eles são dotados de altura e largura, como os objetos 2D, mas eles também apresentam profundidade. No nosso mundo, no mundo real, toda superfície que a gente pode tocar, ela é 3D. Um exemplo disso seria uma esfera. Agora que a gente entendeu a diferença entre objetos 2D e 3D de uma maneira geral, a gente pode falar um pouco sobre a criação e a manipulação dos objetos 3D. Esses objetos, como eu já falei, eles são descritos por três eixos, os eixos X, Y, Z, descritos no plano cartesiano tridimensional. Como mostra aqui a nossa imagem, da direita abaixo, esses eixos, eles representam, representam basicamente a direção horizontal, vertical, frente ou trás, ou profundidade, por assim dizer. São com eles que a gente vai poder fazer as manipulações dos nossos objetos 3D, como, por exemplo, definir a localização deles no plano cartesiano, fazer rotações e mexer na escala do objeto. Então, a gente pode pensar quando a gente trabalha com objetos 3D, a gente pode pensar nos eixos como artifícios para manipular os objetos que nós estamos representando. E agora que a gente já entendeu um pouquinho mais sobre os objetos 3D, a gente vai falar sobre os grupos de rotações. Os grupos de rotações, eles são conjuntos de transformações de um objeto ao redor do próprio eixo.
a gente não altera, quando a gente está falando dos grupos de rotações, nem a forma, nem o tamanho do objeto. A única coisa que a gente está modificando vai ser a visão que nós temos desse objeto 3D. Um exemplo disso é o nosso planeta. A Terra, ela tem um eixo que vai do Polo Sul ao Polo Norte e ela realiza um movimento de rotação sobre esse eixo fixo e é e é esse movimento que faz com que nós tenhamos dias e noites no nosso planeta. Matematicamente falando, o grupo de rotação de um objeto esférico é descrito pelo grupo SO3, que é um grupo especial ortogonal de três dimensões. E esse grupo SO3, ele é que vai definir todas as rotações possíveis dentro do nosso objeto. Em outras palavras, ele vai conter todas as rotações de 0 a 360 graus que o nosso objeto pode realizar em um eixo. Vale lembrar também que um objeto ele pode ser manipulado em mais de um eixo. Então a gente pode fazer rotações no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, todos ao mesmo tempo. No paradoxo, como a gente vai demonstrar mais à frente, iremos utilizar a os grupos de rotações SO3 para manipular o nosso objeto original, de modo que ao final nós consigamos ter dois objetos exatamente iguais ao original a partir do primeiro. Nós vamos ter um eixo fixo central, que ele vai ser o nosso eixo principal, a gente pode chamar ele de A, e a gente vai ter um eixo auxiliar, que ele vai ser inclinado em relação ao eixo A, ou seja, ele não vai ter o mesmo ângulo de inclinação, que vai também fazer rotações do nosso objeto. Com a interação dessas duas rotações, tanto do eixo A quanto do eixo B, é que a gente vai poder demonstrar o paradoxo. É isso. Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas Francisco e vou apresentar para vocês aqui um pouquinho sobre a construção da esfera e a divisão inicial. Bom, para começar, a divisão da esfera ela é fundamentada pela noção de que existem diferentes infinitos. Vou usar uma analogia, né, para vocês entenderem melhor o que isso quer dizer. E vou adiantar também que a gente vai utilizar as rotações como ferramenta principal no processo da duplicação da esfera. A analogia que eu falei para vocês é a analogia do Hotel de Hilbert. É uma analogia bem conhecida assim, para explicar, né, que existem diferentes infinitos. Basicamente, dá para a gente dividir em três pontos. O primeiro deles é a capacidade infinita. Sempre que um novo hóspede chega, o gerente move para o quarto 1 e todos os outros hóspedes avançam para o quarto da frente. O que isso quer dizer? Chega o hóspede 1 no hotel. Aí o gerente vai e coloca ele no quarto 1. Depois chega o hóspede 2 e o 2 passa a entrar no quarto 1 e o hóspede 1 vai para o quarto 2. E depois vem o terceiro hóspede, para o quarto 1, o hóspede 2 para o quarto 2 e o hóspede 1 para o quarto 3. E sucessivamente, né? A gente depois passa para o segundo ponto, que é infinitos dentro de infinitos. Agora, imagine que um ônibus com infinitos passageiros chega ao hotel. O gerente vai seguir a mesma lógica, só que dessa vez ele só vai colocar os passageiros do ônibus em quartos com numerações pares. E se a gente for seguir a mesma lógica e partindo, né, do princípio que a capacidade do hotel ela é infinita, então nós vamos conseguir acomodar todos os passageiros e ainda vamos ter infinitos quartos ímpares. Passando agora para o terceiro ponto, o que isso implica? Mesmo encaixando infinitos passageiros do ônibus, ainda me restam outros infinitos quartos, o que mostra para a gente que temos infinitos maiores que outros, né? E agora, qual a relação da analogia do Hotel de Hilbert com o paradoxo do Banach-Tarski? O hotel ele mostra como nós podemos reorganizar infinitos e manipulá-los de maneira contra-intuitiva. Como, por exemplo, temos um hotel, né, com infinitos quartos e dentro desse hotel nós conseguimos acomodar infinitos passageiros e ainda sobrar mais infinitos quartos. E o paradoxo de Banach-Tarski ele aborda isso de maneira um pouco mais avançada. Né? Por quê? É porque nós pegamos uma esfera, né, e duplicamos ela só de nós reorganizarmos os pontos dessa esfera. Ou seja, nós pegamos a esfera, reorganizamos seus pontos
E só de nós reorganizarmos, nós estamos meio que duplicando a esfera. Trazendo de volta para o Hotel de Hilbert, é basicamente, se nós reorganizássemos os quartos do hotel, nós teríamos dois hotéis. Ou seja, é um pouco mais avançado, é um conceito um pouco mais difícil de entender, mas acredito que, sobre o que eu falei anteriormente, da gente precisar entender que existem diferentes infinitos, acredito que eu tenha explicado bem. Bom, agora voltando, né, para o paradoxo em si, falando um pouquinho sobre a esfera, no caso a bola, né, uma bola maciça com infinitos pontos, cortada por eixos de rotação, que como vocês podem ver aí na gravura, né, eu tentei trazer uma gravura que demonstrasse bem, esse é um eixo, está na vertical, mas pode ser de qualquer direção, e para cada eixo há sempre dois polos, que eu vou explicar agora o que, é que são. Basicamente, rotações são giros realizados em torno de um eixo de rotação, e os polos são pontos fixos na superfície de um objeto que tocam o eixo de rotação. Ou seja, ali na superfície, né, da nossa esfera, como temos infinitos polos não, infinitos eixos de rotação, nós também vamos ter infinitos polos, porque eles vêm em diferentes direções e cada eixo possui sempre dois polos. Também vamos utilizar como ferramenta o axioma da escolha, pois, como eu falei anteriormente, é uma esfera maciça com infinitos pontos. Para que nós possamos dividir um objeto com infinitos pontos, nós precisamos utilizar o axioma da escolha, para que possamos dividir essa esfera em subconjuntos que não são mensuráveis. Ah, Passando agora para talvez a primeira etapa da divisão da esfera, nós precisamos dividir a esfera dos seus polos e decidimos chamar de esfera C a esfera com polos, C de com polos, né? Mas também podemos apelidá-la de casca, porque, como eu falei anteriormente, os polos estão localizados somente na superfície da esfera. Então, se fôssemos criar um objeto sólido formado apenas dos polos, nós teríamos justamente uma esfera oca. Por isso, acredito que casca seja um bom nome para apelidarmos ela e facilitar a nossa compreensão. Posteriormente, vamos ter a esfera S, de 100 polos, que eu decidi apelidar como miolo, pois é justamente o miolo da nossa esfera inicial, que é formada pelos infinitos pontos da esfera inicial, né? Basicamente. É isso aí, pessoal. Olá, meu nome é Gustavo e eu vou continuar aqui a nossa explicação do paradoxo. Nesse sentido, eu vou começar falando sobre a duplicação do miolo, ou esfera S, nesse caso. É, nós sabemos que a esfera ela tem dois eixos de rotação e os polos. Os eixos de rotação, vamos chamar de R1 e R2. Os pontos do eixo de rotação R1 vamos representar pelas essas bolinhas laranjas. E os pontos de rotação do eixo R2 vamos representar pela azul. Já esses pontos vermelhos são os polos, tanto da rotação R1 quanto R2, que nós sabemos que são estáticos. Nesse sentido, imagine se da nossa esfera nós retirássemos todos os pontos representados pelos polos. O que é que nós teríamos? Teríamos o quê? Uma coisa que nós chamaríamos de miolo da esfera. Esse miolo da esfera seria representado por todos os pontos representados pela rotação, tanto R1 quanto R2. Nesse sentido, podemos partir da ideia que existem diferentes tipos de tamanho infinito e utilizar o axioma da escolha para dividir o miolo da esfera em conjuntos finitos. Nesse caso, vamos dividir em três subconjuntos e vamos chamá-los arbitrariamente de A, B e C. Então, ao pegarmos o subconjunto A e fazermos uma rotação do tipo R1, transformaríamos no subconjunto B. A, fazendo uma rotação do tipo R2, transformaríamos no subconjunto B e C. E A, ao fazer a rotação R1 duas vezes, ou seja, AA ou A2, que vamos chamar aqui de R3, se transformaria no subconjunto 3. Aqui, visualmente falando, como podemos perceber, conjunto A, subconjunto A vai fazer uma rotação R1, vai se transformar em subconjunto B, subconjunto A vai fazer uma rotação R2, se transformar em B e C, e A, fazendo a rotação R3, vai se formar no subconjunto C. A partir dessa ideia, nós sabemos que o miolo é formado tanto de A, B e C. Então, imagine se pegássemos o subconjunto A e fizéssemos a rotação R2.
transformaríamos em quê? No subconjunto B e C. E se pegássemos esse subconjunto B e fizéssemos a rotação R3, ou seja, primeiro se tornaria C e depois A. E o C fizéssemos a rotação R1, se transformaria em A. Agora, no subconjunto B, imagine se pegássemos ele e fizéssemos a rotação R3, ou seja, transformaria primeiro no subconjunto C e depois A. E tendo A, na rotação R2, ou seja, B e C. E, por fim, o subconjunto C, fazendo a rotação R1, se transformaria em A, e agora teríamos a rotação R2, transformaria em B e C. Não sei se ficou claro, mas agora temos duas partes do subconjunto A, duas partes do subconjunto B, duas partes do subconjunto C. Ou seja, temos dois subconjunto A, dois subconjunto B e dois subconjunto C. Nesse sentido, nós sabemos que A mais B mais C é o miolo da esfera. E nós já temos uma casca da esfera, que nós chamamos, que é o conjunto dos pontos que representa os polos. Nós podemos, assim, pegar a casca, somar com o miolo e teremos a esfera. Nesse mesmo sentido, nós temos aqui ó, outra parte, que é A, B e C, somando dá o miolo, mas como é que poderíamos fazer para ter agora a nossa esfera, visto que não temos mais a nossa casca? Hum, Vamos pensar na seguinte alusão. Pense num puzzle de engrenagens. Como seria esse puzzle? Teria várias engrenagens e essas engrenagens teriam infinitos dentes. E como é que nós faríamos para resolver esse puzzle ou solucionarmos? Nós teríamos que encaixar os dentes das engrenagens encaixar os dentes das engrenagens com as engrenagens próximas umas das outras, de um jeito que ficasse harmônico entre si. Quando encontrássemos essa harmonia, o puzzle seria solucionado, então todas as engrenagens rotacionariam. E aí saberíamos que está completo. Nesse sentido, vamos imaginar que essas engrenagens fossem nosso miolo S. E que os dentes rodando seriam as nossas rotações. Como é que nós resolveríamos nosso, entre aspas, puzzle? Precisaríamos rotacionar de forma com que à medida que rotássemos, nós fôssemos procurando encaixar onde? Os polos, porque não são os polos que faltam para nós formarmos a nossa esfera agora, nós já temos o miolo, faltam os polos. Então, da mesma forma que os dentes vão se encaixar até achar a harmonia, e visto que são infinitos dentes, e eles são inumeráveis, ou seja, nós não temos como contar, porque são, como já vimos, os nossos diferentes tamanhos de infinito. Da mesma forma, vamos considerar a esfera da mesma forma, o nosso miolo. Então, se rotacionarmos ele de forma que conseguíssemos rotacionar e encaixar nessas rotações nos polos, consequentemente, nós teríamos nossa segunda esfera. E por mais contraintuitivo que pareça, a partir de uma esfera, conseguimos formar duas. Olá, eu me chamo Gabriel Machado. Nós iremos agora passar para a ideia do plano tridimensional. O porquê disso? Até esse momento, nós estávamos tratando apenas do plano bidimensional, ao nos referir apenas à esfera, que é apenas a caixa de um objeto. A partir de agora, nós precisamos pensar na ideia da bola, um objeto maciço que possua volume. Para isso, eu gostaria que vocês olhassem para a foto desse planeta Terra com as representações de seus raios, que são as linhas que levam do centro à superfície do objeto, fornecendo agora a ideia de que por dentro dessa casca existe de fato algo por dentro. E qual o intuito de fazermos isso? É que, para que todo esse processo de duplicação não forme apenas duas cascas ou duas esferas, e sim de fato duas bolas reais e completas e maciças. Bem, agora para o processo de formação final dessas duas bolas, primeiro precisamos voltar ao início de todo o processo. Com a bola original, vamos retirar seu centro, considerá-lo como um conjunto à parte e guardá-lo por um momento. Iremos fazer todo esse processo que já foi visto agora na ideia do plano de 3 dimensões e chegaremos no final com duas bolas incompletas, ambas sem seu centro. Para a facilitação do processo, em uma delas vamos reintroduzir o centro da bola original e pronto. Metade do processo já foi feito e uma bola está completa. Para a outra, nós vamos nos aproveitar das ideias das infinitas rotações e dos infinitos polos da bola e achar alguma rotação em que seja interessante, em que esses infinitos polos eles sejam capazes de cobrir o espaço no centro final do centro que estava faltando. E pronto. Agora, de fato, as duas bolas estão completas.
Iremos agora para uma breve recapitulação desse processo. Para a duplicação de uma bola, iremos primeiro, de uma bola original, retirar seu centro, considerá-lo um conjunto à parte e guardá-lo por um momento. Iremos dividir o restante da bola através do axioma da escolha, que nos fornece métodos que sejam interessantes para esse processo, em infinitas partes. Para a simplificação, nós dividimos em três, como A, B e C. Nós vamos agora reorganizar essas partes de forma que nós formemos duas partes de cada, como duas de B, duas de A e duas de C. Como, por exemplo, uma rotação R1 em C, que forme A, e uma rotação R2 em A, que forme tanto B quanto C. Após isso, após nós termos duas de cada, iremos dividir esses pedaços e reorganizá-los novamente, formando agora novamente duas bolas incompletas. Fazer todo esse processo que eu já acabei de comentar em uma delas. Iremos reaproveitar o centro da bola original e inseri-lo nela. Na outra, nós vamos aproveitar da ideia das infinitas rotações e os infinitos bolos da bola e vamos achar alguma rotação que seja interessante e que esses infinitos polos sejam capazes de cobrir o espaço do centro que está faltando. Bem, pronto. Esse processo está completo, as duas bolas foram feitas. Agora, por exemplo, eu tenho uma ideia, é que esse teorema de Manatarski também é muito interessante nisso. Entretanto, isso não pode ser provado devido ao lado finito das medidas. Que a ideia é que uma ervilha ela pode ser partida, reorganizada de alguma forma que seja interessante, e no final chegar em um objeto como, por exemplo, o astro do Sol. Algo que é muitas vezes maior que uma pequena ervilha, mas de fato, matematicamente está provado, mas no lado real, físico, não. Bem, muito obrigado. Dando continuidade ao vídeo, irei falar o porquê o paradoxo só funciona em três dimensões ou mais. Primeiramente, precisamos entender que, em dimensões 1D ou unidimensionais, os grupos de simetria incluem apenas duas operações, sendo elas as translações, que deslocam um padrão ao longo de uma linha por uma distância fixa, e reflexões, que invertem o padrão em relação ao ponto. Quando passamos para a dimensões 2D ou bidimensionais, as operações se expandem para incluir as rotações no plano. Mas a estrutura, ela ainda é simples em comparação com dimensões mais altas. E é essa simplicidade que impossibilita a divisão de conjuntos em partes paradoxais nessas dimensões. Já em dimensões 3D ou tridimensionais, as coisas mudam drasticamente. Aqui temos os grupos de rotação chamado grupo de Lie SO3, que é muito mais rico e complexo. E é essa complexidade adicional que permite fenômenos matemáticos muito diferentes, como o que acontece nesse paradoxo. Agora sobre as partes criadas que são não mensuráveis e porque elas não existem no mundo real. Primeiro, precisamos lembrar que a matéria do nosso universo, ela não é contínua, e sim discreta, ou seja, tudo é formado por partículas fundamentais, como átomos e moléculas, que não podem ser divididas indefinidamente. Em outras palavras, as divisões infinitas necessárias para criar essas partes não mensuráveis simplesmente não são possíveis na realidade. Agora, além disso, as leis da física também impõem limites claros. Por exemplo, a mecânica quântica não mostra que existem limites para o quão pequeno uma partícula ou uma divisão pode ser. Isso significa que, enquanto a matemática permite imaginar divisões infinitamente complexas, o mundo físico não tem como implementá-las. Essa é uma distinção importante entre o que é matematicamente possível e o que é fisicamente viável. Por último, esse axioma é usado para justificar a existência de conjuntos que pode ser dividido de forma extremamente arbitrária. Mesmo que não haja uma regra explícita para fazer essa divisão, ele permite selecionar elementos de conjuntos finitos sem especificar como essas escolhas são feitas. Porém, no mundo físico, essas escolhas completamente arbitrárias não são possíveis. Não tem como implementar essas divisões porque elas não têm correspondência prática na realidade. Além disso, as partes criadas por esse paradoxo não podem ser descritas explicitamente. Elas existem apenas como construções abstratas da matemática, sem um equivalente físico. Isso reforça a ideia que, enquanto esses paradoxos
como o que temos aqui estamos apresentando, são fascinantes no campo teórico. Eles não têm impacto direto no mundo real, devido às limitações impostas pela lei da física e pela natureza da matéria. E com isso encerramos nosso vídeo. Obrigado a todos.